Olá, pessoal, tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo bem com vocês? Então, vamos lá, nós estamos começando aí o nosso curso de Gestão Econômica Empresarial, ok? E na nossa videoaula de hoje, nós vamos estar falando sobre o que é gestão econômica, o que é custos, como classificar os custos do negócio e como também identificar custos invisíveis. Esse é o objetivo da nossa aula de hoje, ok? Então vamos lá, nossa primeira pergunta é importantíssimo. Você tem um negócio ou você vai gerenciar finanças em algum negócio, e aí vem essa pergunta, gestão econômica. O que é gestão econômica? Então, vamos passando aqui. Nós temos um conceito aqui interessante que eu quero que você acompanhe aí. Vamos pegar aqui o apontadorzinho aqui, que é bom, que ajuda, né? Você tá entendendo melhor. Vamos lá. Acompanha comigo. Gestão econômica é a administração dos recursos disponíveis na empresa com a finalidade de alcançar os resultados esperados. Então, assim, quando a gente fala de economia, né, você fala assim, economizar. O que é economizar? Você fala economizar, você pensa em quê? Eu pegar os recursos que eu tenho e fazer com que eles durem, otimizar esses recursos da melhor forma possível para que a gente possa alcançar resultados melhores, né? Se eu tenho, por exemplo, uma quantia de R$ 1.000 aqui na minha mão, né, quando eu falo de economia na vida pessoal, né? Ou seja, eu pego esses R$ 1.000 e faço ele render, né? Render, ou seja, eu pego o recurso que eu tenho, que são esses R$ 1.000, e faço ele render mais, ou seja, ele gerar mais resultados para mim, né? Ou seja, se eu comprava 10 coisas, eu consegui fazer com que esses R$ 1.000 consiga comprar 11, né? Ou seja, eu tive uma boa gestão econômica. Por isso, é administrar os recursos que você tem com a finalidade de alcançar os resultados esperados. Quando a gente fala de negócio, de organização, é óbvio, né? Qual é o resultado financeiro? Está falando de finanças. Qual é o resultado, o nome que se dá ao resultado financeiro mais importante de qualquer negócio? É lucro. Exatamente, lucro. É isso aí. O que nós queremos é lucro. Sim, mas para gerar lucro, eu dependo de dois grandes recursos, né? Quais são os dois maiores recursos, né, para gerar lucro? É o faturamento, ok? O faturamento, que é o total das vendas, ou seja, a venda bruta, né? A gente chama de faturamento. Ou seja, aqui eu tenho aqui um exemplo de R$ 100.000. E eu tenho também aqui os custos, que é outro recurso extremamente importante. Existe uma velha regra em gestão, em administração, que diz que todo custo, né, ele contribui, ou seja, custo gera receita, gera faturamento. E faturamento, né, ele tem que bancar os custos. Então, existe essa regra lá em balanço patrimonial também, você vai ouvir também que passivo gera ativo, ativo gera passivo. Então, assim, veja bem, o que seria então aqui a gestão econômica bem feita, né? Primeiro eu faço uma análise econômica. O que é uma análise econômica? Identificar, ou seja, os meus custos totais, né, através de uma ferramenta chamada orçamento empresarial, é onde a gente vai estar identificando todos os custos totais do negócio e também identificar o nosso faturamento, né? E fazer esse comparativo. Quando eu faço esse comparativo, é semelhante à balança. Ou seja, se o meu faturamento é maior do que meus custos, logo eu vou ter lucro, beleza? Então, nesse caso aqui, faturamento de R$ 100.000, um custo total de 80 mil, ok? Me gera um lucro de R$ 20.000. Vamos lá. Outro exemplo aqui é se eu faço orçamento empresarial e ao fazer eu identifico que os custos totais aqui estão dando R$ 120.000. Pessoal, desconsidera essa barrinha aqui, que essa barrinha aqui eu ainda não descobri como tirar essa barrinha. Ainda estou aprendendo essa questão aqui, vou tirar e para a próxima aula não vai ter essa barrinha aqui aparecendo, tudo bem? Então, olha só, o custo total R$ 120.000,
faturamento de 100 mil reais. Então aqui também é outra questão lógica. Se o faturamento é menor do que o custo total, logo o que eu tenho agora, o resultado não é lucro. Nós chamamos de prejuízo, ok? Então um prejuízo de 20 mil reais, ok? Então, bem, esse é o conceito básico de gestão econômica. Envolve o quê? Você administrar, né? Primeiramente, você faz uma análise, né? Análise econômica e gestão, como nós vimos lá nas aulas anteriores, né? Fazer o PDCA que é a gestão na prática, ou seja, eu planejar, desenvolver, eu controlar e avaliar como que esses recursos, né, estão sendo utilizados e como posso utilizá-los da melhor forma para gerar melhores resultados, ou seja, me dar lucro, ok? Então vamos lá. O que são custos? Né? Esse aí é um conceito interessante. Todo mundo fala de custo, né? Custo é tudo aquilo que sai da minha empresa, custo é toda despesa, custo é débito. O que é custo, afinal? Então, grave esse conceito aí para você nunca mais esquecer. É simples, é por isso que a gente fala que o nosso método é de gestão simples, gestão simplificada na prática. Olha só, o que são custos? Conceito fácil. Lê comigo. Custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. É exatamente isso aí. Então, custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. Então, essa é a questão mais básica, mais importante, né? Retirou o dinheiro da empresa. Qualquer retirada da empresa é custo? Não, não é um custo. É um débito, ou seja, é uma despesa. É uma retirada, se for até no caixa, a gente pode chamar de sangria também, mas não é custo. Custo é aquilo que vai embora da empresa e não volta mais. E olha só, olha o exemplo aqui interessante. Outro fator aqui, ó, não importa quando você paga. Isso é outro fator importante. Quanto sai do caixa, né? Mas sim quando ele acontece, o fator gerador que deu origem a esse custo. Isso também é importante, porque existe custo, né, que vai sair, que ele ocorre em um momento e sai em outro momento. Olha aqui, ó, o fornecimento de luz é agora, mas eu vou pagar mês que vem. Então, assim, qual foi o meu custo? Meu custo é hoje, né? O fornecimento de luz é agora. Então, esse custo, ao ser calculado no orçamento empresarial, ao ser calculado na gestão econômica, você não vai levar em conta o momento que eu pago a minha conta de luz, mas sim quando ocorreu esse fornecimento de luz, que foi agora. E aí que vem um ponto importante que a gente já falou anteriormente, que fluxo de caixa não é uma ferramenta para analisar economicamente o negócio. Fluxo de caixa, ele não esclarece para você lucro. É impossível, grave isso, impossível apurar lucro pelo fluxo de caixa. Não tem como você fazer isso. Então, por quê? Porque exatamente o fluxo de caixa, ele leva em conta o que sai, o momento que sai. E em custo isso não importa. Você vai entender ao longo do processo aqui desse curso o que a gente está dizendo. Quando mais a gente, você vai entender melhor essa questão, né? Agora sim, custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais. Veja só esse exemplo aqui. Olha só que bacana. O exemplo da compra do terreno. Olha só, você compra um terreno de 100 mil reais, ok? E aí, a forma de pagamento combinada lá com o vendedor do terreno, né, o seu credor, é em 10 parcelas de 11 mil reais. Repara aí que 10 vezes 11 vai dar quanto? 110 mil reais. Ou seja, você está pagando uns juros aqui de 10 mil reais aqui nessa compra desse terreno. Mas a minha pergunta é, qual é o custo nessa operação? Né? Você retirou do teu caixa todo mês 11 mil reais. Todo mês, ou seja, lá no fluxo de caixa saiu 11 mil reais. E aí eu te pergunto, qual é o custo? Se você dizer para mim que é 110 mil reais, você vai estar errado, porque o custo é aquilo que vai embora e não volta mais, ok? Então o custo nesse caso aqui é 10 mil reais apenas, que é os juros.
veja bem, lá no futuro eu vou vender, eu posso vender esse terreno continua tendo um valor de 100 mil reais para mim. O que eu, na verdade, perdi, por assim dizer, nessa operação aqui inicialmente, foi os juros de 10 mil reais, ok? Então, por isso é aquilo que vai embora e não volta mais, tá bom? Vamos prosseguindo aí. Vamos lá. Outro exemplo aqui interessante, a compra e venda do carro. Vamos lá. Você comprou um carro hoje, né, no presente, no valor de 40 mil reais, ok? 40 mil reais aqui. Você pretende ficar com esse carro aí durante 48 meses, né? Então, 4 anos. E você, no futuro, vai vender esse carro por 25 mil reais, né? E aí eu pergunto a você, qual o custo? Se você já sabe que custo é aquilo que vai embora e não volta mais, você já percebeu que, mesmo que você tenha comprado por 40 mil reais, vai voltar para você daqui a 4 anos o valor de 25 mil reais vai voltar. Sendo assim, o seu custo é o quê? A diferença. É o que nós chamamos de custo de depreciação, ou também chamado de desvalorização do bem, né? Que é 15 mil reais. Então, o seu custo aqui é 15 mil, ok? Percebeu mais uma vez? Custo é tudo aquilo que vai embora e não volta mais, tá? Então, dentro do teu negócio, dentro do negócio que você for trabalhar, né, você vai ter lá, né, a saída, pagamento do aluguel. Aluguel é custo? Sim, é custo. Pagou? Não vai voltar mais, ok? Contador é custo. Água, luz, telefone, folha de pagamento dos seus funcionários, provisionamento é custo também, ok? Então, saiu e não volta mais. Agora, pagou uma coisa, fez uma retirada que vai voltar para você, esse valor vai voltar para você e em algum momento, esse valor que volta para você, ele não é custo, ok? Pois ele vai voltar, tá bom? Então já está gravadinho aí o conceito de custo. Vamos partindo agora para outra questão muito importante, o nosso terceiro ponto aqui da aula de hoje, que é como classificar os custos. Eu já sei o que é custo, mas como classificar os custos, né? Como que a gente faz essa classificação? Vamos lá. Bem, os custos totais, né? Os custos são subdivididos em dois grupos: custos variáveis e custos fixos, ok? Você já deve ter ouvido falar esse termo, né? Custo fixo e custo variável, tá? E qual é a diferença do custo fixo para o custo variável? Eis aí uma pergunta e talvez até um pouco enigmática, porque toda vez que a gente fala de custo fixo e custo variável, sempre tem um conceito muito diferente. Então eu ouço muito, né, ao longo dos anos dando aula de administração, custo fixo é um valor que não muda. Então, se eu tenho aquele custo que todo mês é igual, vou dar um exemplo, o meu aluguel da minha empresa, eu pago 5 mil reais, é 5 mil em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, então esse custo é fixo, porque o valor não muda, né? Então, esse conceito está errado, né? Não é por aí. O conceito de custo fixo não é com base no valor que não muda. E também, o custo variável é o valor que muda. Sendo assim, se minha luz em janeiro vem 500 reais, e minha luz em fevereiro veio 450, então eu digo que minha luz é um custo variável. Não, está errado também. Então, como é que eu sei, na verdade, o que é custo fixo, o que é custo variável? Então, esse é o fator principal aqui é o seguinte: custo fixo é todo custo que que vai ocorrer na tua empresa, independente se você vende o seu produto, o seu serviço. Se você não vende seu produto, não vende seu serviço, você vai ter que pagar, é fixo, por isso é custo fixo. Não importa se o valor muda em janeiro, fevereiro, março, se você for pagá-lo, ele, independente se vendeu ou não, é fixo. Já o custo variável, é chamado também de custo direto, ele é ligado diretamente à operação do negócio, à operação comercial, né? Ele também ou seja, se eu tiver faturamento, ele vai ocorrer, ok? Ele está diretamente ligado. Vamos ver aqui algumas diferenças interessantes. Vamos lá.
Custo fixo. Ó, como a gente falou agora, são indiretamente ligados à venda, não dependem da venda ou do faturamento para acontecer, mesmo não vendendo nada, eles vão acontecer, ou seja, não vendi nada, vou ter que pagar, é fixo. Exemplo disso, aluguel, não vendi nada, vai ter que pagar? Sim, então é fixo. Funcionário, salário do funcionário, não vendi nada, vou ter que pagar? É fixo, ok? Outra coisa aqui ó, interessante, grava isso, custo fixo é escrito em reais, em moeda, valor em reais. Você vai perceber isso na diferença do custo variável, que não é escrito em reais. Você vai entender isso aí já já. Então assim, custo fixo, já ficou claro aí, mesmo não vendendo, vou ter que pagar, é fixo. Vamos lá, variável, custos variáveis são diretamente ligados à venda, dependem da venda ou do faturamento para acontecer. Só acontece quando há venda. São escritos em percentual do faturamento. O percentual do faturamento tende a não variar. Veja bem, olha que interessante. Custo variável, diferente do fixo, ele só acontece quando tem venda, tá? Então, exemplo disso, o custo, acho que o custo mais importante de qualquer negócio para ele existir é o custo unitário do produto, o custo do seu produto, o custo da mercadoria, né? Você compra do teu fornecedor lá essa mercadoria, é importante também, não o valor, não quando eu pago ele, mas o custo da mercadoria, ok? É um custo variável, ou seja, depende da venda para acontecer. Eu só tenho custo de mercadoria quando de fato eu vendo. E é bom lembrar também aquilo que nós falamos ali atrás, que em custos não importa quando o dinheiro sai, mas sim quando ocorre. Então, da mesma forma, quando eu compro uma mercadoria antes, mesmo que eu pague ela à vista, vamos lá, um exemplo interessante aqui, tá? Eu não botei o slide aqui, mas é um exemplo que dá para você entender exatamente aí mesmo me ouvindo. Então, se eu comprei uma mercadoria, né, de R$1.000 no dia 1º de janeiro, mas eu só a vendi em dia 1º de fevereiro, essa mercadoria, o custo de R$1.000 não foi em janeiro, foi em fevereiro, porque em custos não importa quando sai, mas sim quando ele ocorre, ok? Então é por isso que o nome disso aqui é custo da mercadoria vendida, CMV, e você vai entender mais sobre isso mais adiante, ok? Mas vamos lá, sem querer adiantar a esses conceitos aí, vamos ficar aqui, ó, como classificar os custos. Custo fixo é aquilo que está indiretamente ligado à venda, vou ter que pagar independente ou não, e custo variável é aquilo que eu vou pagar ligado ao faturamento. Outro fator importante aqui é que o custo variável ele é em percentual do faturamento. Então, assim, ele vai acompanhar o faturamento. Então, aqui vem um exemplo interessante que eu vou colocar o slide para você depois, né, para você entender. Olha só que interessante. Eu tenho uma empresa que ela tem um faturamento de R$100.000, ok? O custo fixo, que é escrito em reais, ou seja, ele tem um valor fixo, nesse caso acaba comparando ao faturamento, ao valor fixo, né? Ele tem um valor de R$50.000. E aí eu tenho um custo variável de 40% do meu faturamento. Veja bem, o custo variável ele acompanha o faturamento. Se eu tenho, e a minha pergunta é qual o lucro nesse caso aqui? Então se eu tive um faturamento de R$100.000, um custo fixo de R$50.000, o custo variável é 40% do faturamento, então o custo variável é R$40.000. Sendo assim, então o nosso lucro de R$10.000. Ok? Vou te dar um outro exemplo aqui. E se esse faturamento fosse R$120.000? Qual seria meu custo fixo? E tá aí, agora você entende que ele, por isso que é custo fixo, permanece os mesmos R$50.000, não muda. Já o custo variável é 40% do faturamento. Ele vai acompanhar o faturamento. Se eu aumentei a venda, o meu custo variável ele também o quê? Aumenta. Por isso ele tem um percentual fixo.
40% de 120 mil vai dar quanto aí? Vamos lá, vamos fazer aqui na calculadora rapidinho. Não é porque eu sou professor de finanças que eu faço conta de cabeça, galera. Então, vamos usar a calculadora aqui, né? Vamos lá, 120 mil vezes 40%, que dá um total de 48 mil. Olha só que interessante. Entendeu? Se eu faturo 100 mil, o meu custo variável é 40%. Se eu faturo 120 mil, é 40%. Só que 40% de 100 mil é 40 mil. E 40% de 120 mil é 48. Logo, o meu lucro muda, né? Porque o meu custo variável, né, ele é um percentual, né? Ele é um percentual fixo, mas a minha lucratividade vai mudar nesse sentido aí, ok? Então tem que estar, e por isso que muita gente caiu naquela bomba. Lembra da bomba? Aquele desafio enigmático que a gente fez lá atrás, né? Na política de desconto, né? A pessoa não sabe dar desconto, não sabe o impacto, porque não conhece seus números. Se você não conhecer os seus números, você não vai conseguir saber o teu lucro, você não vai conseguir tomar decisões, você não vai saber nada do teu negócio. Então você precisa conhecer os seus números, você precisa saber identificar o que é o fixo, o que é o variável, identificar os seus custos, ok? Vamos lá. Olha só que interessante aqui. Uma dica aqui legal para você. Olha só. Como classificar os custos? Olha, para classificar os custos em fixos ou variáveis, é necessário responder as seguintes perguntas. Olha só que perguntinhas bacanas, vai te ajudar muito isso daí no seu dia a dia do negócio, né? Primeira pergunta, você olha para o custo, imagina, você está perguntando para ele, olha, você olha para o custo e diz assim, olha só, se eu não vender nada, eu vou ter que te pagar? Vamos lá, se eu não vender nada, esse custo vai ocorrer? Se a resposta for sim, é fixo. Se a resposta for não, você vai fazer a segunda pergunta, ok? Olha só a segunda pergunta aí. Este custo tem relação direta com a venda? Se não, é fixo. Se sim, é variável. Então, e faça a terceira pergunta. Ó, terceira pergunta. Se você vender o dobro, este custo aumentará proporcionalmente? Se sim, é variável. Se não, é fixo. Então, se você seguir essas perguntinhas, é difícil você errar, ok? Então vamos para o desafio, e eu desafio vocês agora, vai lá no linkzinho, baixa o nosso formulário lá que está em anexo, né, como você já viu aí na videoaula, e faça a atividade de classificação de custos, ok? Vai lá fazer a atividade e classifique os custos lá daquele exemplo, tá bom? Vamos lá. Bem, vamos ficar por aqui agora, vamos deixar o cálculo dos custos invisíveis, o que é custo invisível, vamos deixar para a próxima videoaula, ok? Eu agradeço aí mais uma vez a sua paciência, a sua atenção, né? Continua focado aí que você vai se tornar um excelente gestor financeiro de negócios, ok? Um grande abraço e até mais!